E aí, minha gente, vocês estão bem? Meu nome é Dai Bugatti e hoje eu tô aqui pra falar sobre o filme A Cela, de 2000, com Jennifer Lopez. Antes de mais nada, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você é novo por aqui e me acompanhar lá nas redes sociais, beleza? Este filme, ele divide opiniões. Na verdade, eu não vou falar nem muito assim se o filme é bom ou é ruim, já explico por quê. Vou falar mais sobre a curiosidade do que o assunto dele trata e linkar com uma série da Netflix. A Cela é um filme alemão/americano dirigido por Tarsem Singh. Naquela época ele dirigia mais videoclipe, comercial, e ele era muito bem sucedido naquilo que ele fazia, e aí foi então o primeiro longa que ele dirigiu. É um filme que tem em seu elenco Jennifer Lopez e Vince Vaughn, entre outros, mas esses dois são os mais conhecidos ali. E a primeira pergunta que eu me fiz quando eu assisti o filme foi: por que eu não assisti antes? Não sei dizer. Ele é considerado meio que um clássico, mas nem tão clássico assim, meio cult, mas nem tão cult assim, porque ele foi uma grande promessa, um sucesso de bilheteria, mas aí ele acabou decepcionando ali quando ele foi lançado. O mais curioso dele é que ele envolve diversos gêneros ali cinematográficos. Ele envolve o terror psicológico, o suspense, um pouco de drama e, em suma, ali a ficção científica pelo assunto do qual ele trata. Nós temos uma psicóloga que é a Jennifer Lopez, a Catherine, o nome da personagem, e ela tá testando ali uma nova terapia radical, um novo jeito de tratar os pacientes, que é meio que transcendental. Por quê? Porque ela consegue entrar no subconsciente, na mente, né, dos pacientes, eu falo dos passageiros, dos pacientes, e aí ela consegue tratá-los dentro da cabeça deles. Ou seja, é um tratamento muito arriscado, porque ela pode ficar louca também, é um desgaste, é muito exaustivo, porque ela tem que se preparar. Eles deitam ali num lugar e colocam um paninho na cara deles, dos dois, né, tanto do paciente quanto dela, para ela poder entrar na cabeça do paciente. E geralmente são pacientes que estão em coma, que estão em estado vegetativo, que estão desacordados, para que ela tente fazer com que eles voltem. Esse tratamento ainda está em fase de teste. Então a pessoa que ela entra na cabeça é uma criança que está em coma há muito tempo, os pais estão tentando salvar, no entanto que eles estão quase desistindo já dessa terapia, mas ela insiste que vai dar certo, até que um belo dia um agente do FBI entra em contato com a clínica na qual ela trabalha. Por quê? Porque eles têm um caso muito sério de um serial killer e talvez eles consigam, com essa terapia, com esse tratamento, salvar a última vítima dele. Por quê? Ele tem um modus operandi que é o seguinte: ele tem uma cela, na verdade é uma caixa de vidro, que ele coloca lá a vítima e essa caixa vai enchendo de água. Enquanto isso, ele observa por câmeras, ele se masturba, enfim, ele tem aquela fantasia toda em cima disso, né? Ele sente prazer com isso. E aí, quando o negócio lá enche e elas morrem, ele transforma as vítimas em bonecas. Bizarro. E aí ele tem uma última vítima que ele faz isso, só que o que acontece? Eles pegam ele, só que ele entra em estado vegetativo. E aí o único jeito de salvar, né, eles têm menos de 24 horas para salvar essa mulher, o único jeito é entrando na cabeça dele, porque só ele sabe onde fica essa cela, ninguém mais sabe onde fica esse lugar, é muito bem escondido, então ela precisa entrar na cabeça dele pra ver se ela consegue descobrir o paradeiro da última vítima dele. E aí, por que eu tô falando desse filme? Primeiro, eu não faço ideia do porquê que eu não assisti antes, porque apesar dele não ser um filme maravilhoso, tá? Ele tem interpretações duvidosas, ele meio que tenta ir pra um lado, mas acaba se perdendo um pouco no meio do caminho, mas de toda maneira, eu acho que é um filme que vale muito a pena, principalmente pra quem gosta dessa coisa de serial killer, mas não vai esperando que é um thriller, porque não é um thriller. O começo do filme até que é ali, né, porque a gente vê, né, o modus operandi dele, mas como ele já pegou a última vítima dele, a coisa é mais na ficção científica de tentar entrar na cabeça dele. Mas por que é interessante? Porque a gente tenta imaginar como que é a cabeça de uma pessoa dessa, né, de um serial killer. E aí, ao mesmo tempo, eu queria linkar com uma série da Netflix que é Por Dentro da Mente de um Criminoso. Não sei se vocês já viram essa série, ela é bem curtinha, cada episódio tem 50 minutos, são 4 episódios. Eles focam no primeiro episódio em serial killers, no segundo episódio em sequestros, terceiro, líderes de seitas e quarto, senhores do crime. E são 50 minutos, então é bem rápido, mas eles explicam como que nos anos 70 surgiu essa coisa de montar, né, o perfil, né, que são os chamados profilers, quem faz isso, os perfis dessas pessoas. Isso começou na década de 70, a tentar imaginar como que é a cabeça de um serial killer, como que é a cabeça de um assassino, de um sequestrador que mantém uma
pessoa, sei lá, 18 anos presa no porão. Eles tentam estudar a psicologia dessas pessoas. E aí, linkando com o filme, todos eles têm algo em comum, que é o quê? Um passado, uma infância bizarra. Muitas vezes marcada por abuso sexual, por negligência dos pais, enfim, uma infância bem conturbada. E é isso que a J.Lo acaba descobrindo no filme. E aí ela tenta desvincular a imagem do cara, né, já adulto, e da criancinha que ela encontra na cabeça dele, que é o passado dele, o porquê ele se transformou naquilo. E aí a grande questão é: será que a gente consegue entender a mente de um assassino? Será que é possível ter empatia por essas pessoas, pela justificativa do que elas passaram na infância, de todo o passado delas? A J.Lo acaba que tem só uma saída, ela entende qual é a saída que ela tem ali no filme, que eu espero que vocês assistam pra gente debater aqui embaixo o que vocês acharam. Mas ela tem uma saída, ela encontra só uma, e que é, pra mim, a grande sacada de tudo isso que a gente passa. Porque cada indivíduo é um indivíduo e muitas crianças sofrem a mesma coisa, e não são todas que se tornam assassinos em série ou, sei lá, sequestradores, líderes de seita, enfim. Então, por mais que eles tenham passado por tudo isso, é difícil ter empatia nesses casos, porque não são todas as pessoas que se transformam nisso. O roteiro do filme é do Mark Pertosevich, não sei se assim se fala, né, se pronuncia o sobrenome dele, mas ele é o responsável do roteiro também de Eu Sou a Lenda e outras obras também, mas essa eu acho que é uma das principais. E naquela época ele que fez o roteiro desse filme, que acabou ficando um pouco confuso, deu um bafafá, foi uma certa decepção da crítica, mas eu, Dai, particularmente acho que é um filme que vale ser assistido, que vale ter ali no background pra gente ter como referência. Até porque o figurino é grandioso, a maquiagem tem umas coisas muito bizarras, ele é um rei dentro da cabeça dele em alguns momentos. Tem umas jogadas ali que na época, né, a tecnologia não era como é hoje, mas por exemplo, de um cavalo sendo... não quero nem lembrar, mas que vocês vão ver provavelmente se vocês assistirem. E eu acho que sim, que é um filme que vale assistir e que agrega tanto nessa coisa da gente pensar como é a mente de um assassino, né, a psicologia toda muito confusa disso tudo, como também como ficção científica, que é o forte do filme mesmo. Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.